Oi para você que tá aí do outro lado. Meu nome é Mariana e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você caiu de paraquedas, meu nome é Mariana, eu tenho 24 anos e eu atualmente acabei de me formar na Faculdade de Engenharia Ambiental pela Universidade Federal. Mas eu amo estudar e eu adoro esse tipo de conteúdo e eu vou continuar estudando, apesar de eu ter me formado na faculdade. Então, atualmente, eu estou estudando para concursos que, se vocês verem nos vídeos anteriores de estudo, eu já tinha ingressado nesse mundo há um tempinho. Então, eu vou continuar estudando para concursos e, especificamente, concursos que sejam na minha área, seja na área de engenharia, seja na área ambiental. Então, eu gosto sempre de começar meus estudos me planejando e eu sempre vou na academia de manhã, porque para mim esse é o melhor horário que tem para fazer exercício, porque é muito mais tranquilo e eu queria treinar antes de ir para a faculdade. Também com o chat ilimitado para tirar dúvidas. Bom, esse vídeo, o intuito dele é eu gravar para vocês quanto tempo eu levo para atingir 12 horas líquidas de estudo. O que são horas líquidas? Você pode se perguntar. São horas que você efetivamente passou estudando. Não vão contar pausas, por exemplo, idas ao banheiro, pausas para comer e esse tipo de coisa. Só vai contar o tempo mesmo que eu gastei estudando. Então eu fui para a biblioteca da minha faculdade, porque lá é uma universidade federal, ou seja, a biblioteca é um espaço público. Inclusive fica aí a informação para vocês, as bibliotecas das universidades federais, elas são públicas. Então qualquer pessoa pode ter acesso, pode ir até lá estudar, pode ir até lá ver um livro específico que tem na biblioteca. Então é um espaço aberto e, por ser uma biblioteca, é um espaço onde eu ia encontrar silêncio. Então eu fui para lá justamente com essa intenção e também para poder fazer para vocês um vlog bem interessante, que não ficasse tão tedioso só filmando dentro da minha casa. Então, agora que eu me formei, que eu estou estudando para concurso, nesse momento atualmente eu estou estudando para o concurso do Ministério do Meio Ambiente para o cargo de analista ambiental. Então, todo esse estudo que eu fiz durante esse study vlog é de todos os estudos do mês de setembro. Eu estava com alguns conteúdos acumulados, porque como eu estava me formando, teve toda a questão da colação de grau, eu acabei perdendo algumas aulas do meu cronograma. Eu não assisto videoaula, tá, pessoal? Eu gosto de estudar apenas utilizando o PDF. E a plataforma que eu uso é o Gran Cursos, porque ela tem os PDFs já prontinhos para eu poder estudar. O método de estudo atualmente que eu faço é colocar o cronômetro contando as horas líquidas que eu estou estudando para eu saber como que está a minha evolução. E aí, o meu primeiro contato com a matéria é sempre pela teoria. Então, eu vou lendo o PDF no meu caderno, eu vou fazendo as anotações daquilo que eu considero mais importante. Então, eu não fico fazendo resumo do que está no PDF, porque eu não vou copiar de novo aquilo que já está escrito. Então, no caderno, eu coloco com as minhas palavras os pontos que são mais importantes. Geralmente, nesses PDFs, os professores colocam quais são as coisas que mais costumam cair em prova, e é isso que eu gosto de anotar no meu caderno. Depois de ver a teoria, eu sempre termino com uma bateria de questões para poder fixar bem o conteúdo. O seu método de estudo é algo que vai determinar muito nos seus resultados. Então, uma coisa que eu percebi é que quando eu fazia resumo do que estava escrito, eu só estava recopiando uma coisa que eu já estava lendo e que não estava me ajudando a aprender a teoria de fato. Então, hoje em dia, eu fico mais lendo o PDF, aprendendo a teoria. No meu caderno, eu coloco aquilo que o professor fala que é mais importante e faço muita questão. Pelas minhas anotações, vocês já conseguem ver que elas são bem sucintas, então elas têm muitas cores, muitas setas, muitos desenhos, muitos rabiscos e muitas questões. Reparem que no final de cada anotação sempre tem as questões que eu fiz, quantos erros e quantos acertos. E assim eu sempre vou corrigindo esses erros também, e eu tenho um caderninho, esse caderninho preto que está aí do lado, é onde eu coloco as coisas mais importantes para relembrar e os meus erros para eu não errar de novo.
Chegando em casa, eu já fui separar as coisas que eu tinha que estudar no dia seguinte, porque tem algumas coisas que eu já estudei para outros concursos e elas podem ser reaproveitadas. Então eu pego de volta para poder levar para revisar o conteúdo. Gente, esse vai ser o lanche que eu vou levar. Vou levar em 2 potinhos, porque eu não posso levar em embalagem, então vou levar assim, que é mais prático também e não vai derramar. Uma coisa que é muito importante no seu estudo é que as suas anotações sejam reaproveitáveis. Quando você estuda sempre para concursos da mesma área, você consegue reaproveitar anotações. Por exemplo, eu tenho muita anotação de direito constitucional, de direito administrativo e da área ambiental, que é a área que eu estudo e que eu sou formada. Então, eu sempre guardo essas anotações e quando eu já tenho elas, eu reaproveito. Então, como eu falei para vocês, no final do dia, quando eu vou planejar os estudos do dia seguinte, se eu vejo que tem um conteúdo que eu já estudei, eu vou atrás da folha para eu pegar, para eu não escrever tudo de novo. Então, eu só vou revisar aquilo que eu já escrevi e aí eu reviso fazendo a leitura da teoria primeiro para eu relembrar o conteúdo e depois eu faço uma bateria de questões do PDF para poder ver como é que tá, se eu tô lembrando das coisas, se eu tô esquecendo e se eu tô esquecendo, o que exatamente eu tô esquecendo, para eu poder fazer um bom cronograma de revisões. E sobre as minhas revisões, atualmente eu gosto de fazer revisões por questões. Então, sempre que eu já vi um conteúdo, eu vou lá e faço uma bateria de 30, 50, 100 questões. E aí, quando eu corrijo essas questões, eu vou analisando se eu errei por falta de atenção ou se eu errei porque eu realmente caiu alguma coisa do conteúdo que eu não sabia, então eu já sei que eu tenho que voltar na teoria, ou se eu sabia, mas eu esqueci a resposta. Então, quando eu esqueci a resposta, eu já sei que eu tenho que melhorar as minhas revisões. Nesse dia eu tava voltando pra casa, já eram 7 horas da noite, então a biblioteca nesse horário já tá bem vazia porque ela fecha às 8. Então no segundo andar, que é onde eu fico, geralmente já tá bem vazio esse horário. No terceiro e último dia, eu decidi que eu ia estudar de casa mesmo, porque eu já tinha batido 8 horas de estudo líquidas e a meta para esse vídeo são 12 horas. Então eu só precisava de mais 3 horas de estudo, então eu decidi fazer de casa mesmo. Esse aplicativo que vocês vão ver agora do meu outro celular é o IELPantan. Ele é um aplicativo que ele cronometra o tempo de estudo e eu gosto muito dele porque nele você consegue ver o tempo de estudo de outras pessoas do app que também estão estudando. Nele você consegue criar as disciplinas e ir colocando no cronômetro toda vez qual disciplina você está estudando e no final do dia você vai saber quanto tempo você passou estudando cada disciplina do dia e quanto tempo você gastou de pausa, por exemplo. No aplicativo você consegue falar se as suas pausas foram para ir ao banheiro, se foram para comer, se foram para descansar ou se foi por alguma outra razão. E no fim do dia você tem todas essas estatísticas. Gente, no começo do vídeo eu me confundi. Esses eram os estudos do mês de agosto, não os estudos do mês de setembro. Os do mês de setembro eu ainda ia planejar. Então, nesse dia, além de finalizar os estudos que tinham ficado pendentes para eu terminar o checklist dos estudos de agosto, eu tinha que fazer um simulado. E os simulados eu sempre faço
não pensando no tempo que eu levo, por exemplo, cronometrar tempo. Eu sempre foco em resolver as questões e depois analisar os meus erros para eu saber por que eu estou errando. Ao finalizar o estudo, eu já vou guardando tudo para deixar minha mesa bem organizada. E aí eu mostrando para vocês que eu consegui atingir a meta de 12 horas de estudo e eu levei 3 dias para fazer isso. Se vocês quiserem, o próximo vídeo pode ser de estudando por 24 horas. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.